Fala, moçada, tudo em ordem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre ângulos na circunferência. Então nós vamos ver aqui nesse tópico nosso que a gente tem dentro de uma circunferência um ângulo que pode ser inscrito, um ângulo central e um arco de circunferência. Tá? Existe uma relação de valores entre esses três elementos. Quando eu pego o ângulo central, o valor desse ângulo central vai ser igual ao valor do ângulo do arco correspondente. E quando eu pego o valor de um ângulo inscrito na circunferência, o que é um ângulo inscrito? É aquele ângulo cujo vértice está na circunferência, na linha da circunferência, tá? E os seus lados, né, os lados do ângulo, são secante a essa circunferência. O que é ser secante? É começar de um lado da circunferência e terminar numa outra ponta, né, que não precisa ser necessariamente o lado oposto. Ela tem que começar na linha da circunferência, o lado, né, os dois lados têm que começar no vértice, que está na linha da circunferência, e os dois lados têm que terminar também na linha da circunferência. Isso é uma linha secante. Tá? Esse ângulo secante, esse ângulo formado pelos lados que são secantes, que é o ângulo inscrito, tá? Esse ângulo inscrito ele é metade do arco correspondente. Vamos dar uma olhadinha como é que fica isso aí? Então eu tenho aqui, ó, ângulo central de uma circunferência é qualquer ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então o vértice no ângulo central ele está no centro da circunferência. Olha aqui, ó. Então tá aqui, ó. No ponto O é onde eu tenho o centro da circunferência e daqui eu saio os dois lados, o lado OB e o lado OA, formando o ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa, quando eu pego o arco AB, esse arco AB ele corresponde a um ângulo que é igual ao ângulo alfa, igual ao ângulo central da circunferência. Tá ok? Então, ó, o arco AB, que é essa linha azul aqui, é o conjunto de todos os pontos da circunferência que pertence ao interior do ângulo AOB. Ângulo AOB. Inclusive A e B. Inclusive o ponto A e o ponto B. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó. Importante ressaltar que a medida angular de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central desse arco, que a gente acabou de falar. Né? Vamos colocar aqui um valor qualquer para a gente dar um exemplo. Né? Nós temos aqui, ó, se esse alfa aqui for 75 graus, então esse arco AB também vai estar sobre um ângulo de 75 graus. Então eles são iguais. Sempre que o ângulo for central, o ângulo do arco corresponde ao mesmo valor do ângulo central, certo? E nós podemos ter o ângulo inscrito, né? Como já foi dito aqui, ó, o ângulo inscrito em uma circunferência é qualquer ângulo cujo vértice pertença a essa circunferência. Então tem que estar na linha da circunferência, não tem que estar no centro dela, tá? E seus lados sejam secantes a ela. Vamos colocar um desenho aqui para a gente visualizar bem isso aí. Ó. Então eu tenho aqui três ângulos inscritos. Ó. O ângulo alfa, que está inscrito aqui no vértice C. Ó. O lado CA é secante e o lado BC é secante. Aqui é a mesma coisa. Ó. O ângulo alfa, uma outra posição. E aqui também o ângulo alfa em uma outra posição. Tranquilo até aí? Então, a diferença do ângulo central para o ângulo secante. É bem característica essa diferença, né? Então, a medida de um ângulo inscrito em uma circunferência é sempre igual à metade da medida angular do seu arco correspondente. Enquanto o ângulo central é igual ao arco, ao ângulo do arco, medida angular do arco, o ângulo inscrito ele é metade dessa medida, metade. Então nós temos aqui que se o alfa, nesses casos aqui, for igual a 50 graus, o ângulo do arco AB vai ser o quê? 100. Porque se alfa é metade do arco, o arco é o dobro do ângulo inscrito, né? Do ângulo inscrito. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo?
Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui uma outra informação importante com relação a essas três situações, do arco, do ângulo inscrito e do ângulo central. Só um minutinho aqui, deixa eu ajustar aqui. Então, olha só. Como um arco e um ângulo central, né, como um arco e o ângulo central de mesmas extremidades tem mesma medida, lembra? O ângulo do arco e o ângulo central tem a mesma medida, certo? Também pode-se dizer que a medida do ângulo inscrito, lembra o ângulo inscrito? Que é metade do arco? Então ela vai equivaler a metade do arco central, do arco e também metade do ângulo central, porque o ângulo central e o arco são iguais. Correto? Vamos colocar aqui uma figura para a gente visualizar. Então olha aqui, ó. Lembra que esse arco AB, o ângulo aqui é igual ao ângulo central? Aqui nós chamamos de 2α, tá? Então, se o ângulo central é 2α, o ângulo do arco também vai ser 2α. O ângulo inscrito é metade desse ângulo. Então, se aqui era 2α, então aqui passa a ser α. Então, o ângulo inscrito é metade do ângulo central e é metade do ângulo que forma o arco correspondente. Então, um exemplo aqui. Se eu colocar o alfa como 75 graus, o alfa é o ângulo inscrito aqui, ó. Se aqui vale 75, então o ângulo central é o dobro, vai valer 140. E o ângulo do arco também é o dobro, vai valer 140 também. Tranquilo até aqui? Nós vamos fazer alguns exercícios de aplicação para mostrar que esse conteúdo é bem tranquilo, tá ok? Vamos aqui fazer alguns exercícios de aplicação, né? Determine as medidas dos ângulos indicados por lambda em cada circunferência a seguir. Então vamos lá. Nós temos aqui um ângulo, que ele não fala quanto vale. Esse lambda é o valor que ele quer. Então vamos deixar aqui do lado aqui, ó. Esse é o valor que ele quer. Ele fornece esse arco, ó. O arco AB é 86. Se nós olharmos para o arco AB, a gente vai perceber que esse arco AB corresponde também ao ângulo lambda, certo? Corresponde ao ângulo lambda também. E esse arco, lembra que quando o ângulo é inscrito, ele é metade do arco? Então, metade de 86 vai ser 43 graus. Tranquilo? Se ele perguntasse qual é o ângulo central tem o mesmo valor do arco. Então, aqui o ângulo central seria 86. Não perguntou, ele só perguntou o valor de lambda. Tá ok? Vamos para a letra B. Olha o lambda onde está aqui, está desse lado. Eu tenho aqui um ângulo inscrito. E o arco correspondente a esse ângulo inscrito, ele está aqui, ó, A e B. Então, pode ver que corresponde a ele. Se aqui vale 27, esse ângulo é metade do arco. Então, o arco é o dobro dele. Então, se ali é 27, então o arco vai ser 54 graus. E esse lambda aqui, ele é o ângulo central. O ângulo central é igual ao arco correspondente. Então, aqui eu vou ter 54 graus também. Olha como é tranquilo, né? Vamos para mais um aqui, ó. Determine o valor de cada ângulo inscrito indicado por x nas figuras a seguir. Na letra A, o meu x está aqui, ó. É um ângulo inscrito, né? Esse ângulo inscrito, lembra? Ele é metade do arco correspondente. O arco correspondente aqui é 62. Então, esse x, né, na letra A, esse x ele corresponde à metade do arco. Então, se o arco é 62 dividido por 2 dá 31. Na letra B, o x está aqui e ele me fornece o ângulo central. Lembra que o ângulo central é igual ao arco? O arco é o dobro do ângulo inscrito.
consequentemente, o ângulo central também é o dobro do ângulo escrito. Então, o meu x aqui vai ser quanto? Se aqui é o dobro, o x é metade, então é 50 graus, tá? Se quiser jogar esse central para o arco, também pode. Ó. Se o central é 100, o arco também é 100, certo? E o inscrito é metade do arco, então metade do arco, 50. Aqui é 55 graus, o arco é 55 graus. O ângulo inscrito é metade do arco. Então, se aqui é 55, o arco vai ser de 27,5 graus. Facinho, né? Tranquilo, tem que treinar. Vai treinando, vai ficando cada vez mais fácil. Certo? Vamos resolver mais alguns aqui para ficar bem tranquilo, tá? Calcule a medida dos ângulos centrais indicados por x nas figuras a seguir. Então, temos aqui o valor do x. Esse é o valor que ele quer. Esse x é o ângulo central. Lembrando que o ângulo central é o mesmo valor do ângulo do arco aqui. E o valor do arco aqui, ele é o dobro do ângulo inscrito. Então, se aqui é 55, então aqui o arco vai ser 110 graus. Dessa forma, o ângulo central, que é x, ele vai ser igual ao arco. Então, aqui também é 110 graus. Fácil, né? Aqui, ó. Eu tenho aqui esse ângulo, que é o ângulo inscrito, ele vale 13. Se ele é 13, então o arco aqui é o dobro, é 26 graus. E o x aqui, ele é o ângulo central, né? O ângulo central é igual ao arco. Então, nesse caso aqui, o x também é 26 graus Celsius. Vamos para o próximo. Se os pontos C, A, F, C, A, pontos C, A, F e E pertencem à circunferência e a medida do arco é igual a 130 graus, olha lá, C, A, F, E. Ele está falando desse arco aqui, ó. Esse arco é 130 graus. Determine a medida do ângulo alfa. Ele quer saber o valor desse ângulo alfa. Então aqui eu tenho duas formas, basicamente, se mais direta, da gente poder resolver isso aqui. Eu posso calcular o alfa se eu conhecer o arco CE, né? Aí eu consigo calcular alfa. Ou eu pego e venho para cá, ó. Se eu conseguir encontrar o valor desse ângulo, esse ângulo aqui, ele é o ângulo, ele é o ângulo oposto pelo vértice a alfa, né? Se eu conseguir achar o valor dele, eu consigo calcular o valor de alfa também. Então vamos lá. 130 graus é esse arco aqui. Se eu olhar bem, posso imaginar assim, ó, o ponto C é onde começa o arco. E eu levo isso aqui até o ponto A. E pego do ponto A e trago até o ponto E. Olha o que eu tenho aqui, ó. Esse arco corresponde a esse ângulo inscrito. Ou seja, o arco é 130, então esse ângulo aqui, ó, é o ângulo inscrito. Quanto que vai valer esse ângulo? Se esse é 130, aqui dentro eu vou ter metade, né? Então o valor que vai estar aqui vai ser 65 graus. Aí eu tenho aqui dentro um triângulo, aonde o ângulo A, ele é igual a 65. O ângulo C, ele é igual a 60. E eu tenho um ângulo aqui, ó, esse ângulo é igual ao alfa, porque é oposto pelo vértice. Então, esse ângulo alfa, eu não sei quanto vale. Mas eu sei que se eu somar os três ângulos aqui, tem que dar quanto? A soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se aqui eu tenho 60 e 65, só aqui, ó,
eu tenho 125 graus. Quanto falta para 180? É só subtrair. De 180 eu tiro 125. Então aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 55? 55 graus, 55, 60, 70, 80. Então é isso aí. Então o alfa ele é igual a 55 graus, porque o alfa é oposto a esse ângulo aqui. Tranquilo, gente? Mais um aqui para a gente finalizar essa primeira parte. Podemos afirmar que todo triângulo escrito em uma circunferência, ou melhor, em uma semicircunferência, é um triângulo retângulo? Justifique sua resposta. Se nós olharmos, né, pelo que nós vimos até agora aqui, ó, nós temos aqui, ó, esse ângulo V, né, esse ângulo aqui, ó, que é ângulo θ, ele é inscrito nessa circunferência. A única coisa é que eu não desenhei toda a circunferência. Eu tenho só metade dela. Então, o arco correspondente a esse ângulo é o AB. Então, ó, se a gente quiser completar aqui, a gente poderia até completar essa circunferência, tá? Pegar aqui e traçar um arco fechando a circunferência, não tem problema. A gente tem o arco AB. O arco AB, ele vai corresponder a quanto? O arco AB, vou colocar aqui, ó, AB, o arco AB, ele é igual ao ângulo central. O ângulo central não é o que corresponde ao que está no centro da semicircunferência, então o AB é igual a 180. Tá? O arco é 180. Qualquer ângulo inscrito nesse semicírculo vai ter metade do arco, tá? Então, no caso ali, o θ, ele é de 90 graus. Mas se eu pegar um outro ângulo, um outro ponto qualquer, ó, eu vou pegar do ponto A até aqui, ó. E aí eu pego desse ponto até o ponto B. Notem, eu vou ter aqui também 90 graus. Se eu pegar do ponto B até aqui, e desse ponto eu trazer até o ponto A, vai ser ângulo inscrito, né? Todos esses ângulos inscritos aqui, ó, eles correspondem ao mesmo arco, o arco AB. Então todos são igual a 90 graus. Então podemos afirmar que todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é um triângulo retângulo? Sim, está correto. Qualquer ângulo inscrito aí, ele vai, desde que tenha o arco AB como correspondente, ele vai ser um ângulo de 90 graus. Ok? Refaça os exercícios, leia os enunciados, que isso aí vai ficar bem tranquilo. Não tenho dúvida disso, tá?